escutando tranquila? Minha voz sai... Margarete, me escuta bem? Boa noite, amigas e amigos, a todas as pessoas que estão aqui conosco assistindo a mais uma live, onde sempre procuramos trazer debates de suma importância, de modo a contribuir com nossas vidas nesse período tão difícil que nós estamos atravessando. Aproveito, antes de tudo, para dizer que hoje é um dia interreligioso, como colocado o Papa Francisco, que é um dia que, na fé de cada um para professar, possa pedir em orações também pelo fim da pandemia. Enfim, achei importante isso, porque sou uma pessoa de fé. Mas hoje nós vamos conversar sobre os desafios da educação em tempos de pandemia, essa crise provocada pelo Covid-19. Por isso, eu convidei 3 pessoas fantásticas que muito contribuem em minha formação política e que muito podem contribuir com esse debate. Meu professor e orientador da Rural, do Rio de Janeiro, aqui, né, da Rural Seropédica e Nova Iguaçu, Leandro dos Santos, minha madrinha, companheira de lutas, professora Angélica, e a minha também amiga de lutas, professora Margarete. Mas antes de iniciar o nosso debate, eu peço, então, que cada convidada aqui, né, iniciando pelo meu convidado, o professor Leandro, e depois as convidadas Angélica e Margarete, para uma breve saudação de 1 minutinho. Professor. Fala, gente. Queria agradecer a Letícia, né? Obrigado aí pelo convite, né? E pela oportunidade de poder discutir um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse período. Muito bom conhecer a Margarete, a Angélica aí, vai ser legal para a gente dialogar, né? Espero que as ideias que a gente levantar aqui possam contribuir com o debate, tá? Valeu! Angélica, agora, por favor, se apresenta. Angélica caiu. Marga. Sua breve saudação. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas presentes. Meu nome é Margarete, mas eu gosto de ser chamada de Margarete Felipe, uma homenagem ao meu pai falecido, que tanto lutou pela educação dele próprio, né? Tentando o acesso aos estudos, e mesmo com idade avançada, teve as suas dificuldades, mas conseguiu alguns objetivos. Sou professora formada no curso normal, ainda no início da década de 90, bem como fiz pedagogia e me formei antes mesmo da nova LDB 93, 94/96, lá em 95, que eu me formei. Fiz outros estudos, né, como gestão em RH, e alguns que eu não continuei, mas tenho a expectativa, né, como a graduação em psicologia e o mestrado em ciências da educação. Mas, atualmente, fui forjada no movimento social, onde atuo em algumas frentes, e aqui eu destaco a educação e direitos sociais. E é um prazer enorme estar com profissionais de qualidade, especialistas aí na educação, e eu espero poder contribuir da melhor maneira possível. Angélica, sua falação. Angélica? Eu acho que o áudio dela não está... Então, vamos seguir. Depois ela, com mais tranquilidade, se apresenta aí conosco. Está ligado. Meu áudio está ligado. Pode falar, Angélica. Eu só sinto o retorno de vocês. Está ouvindo bem? Tá ok, porque eu estou sem o meu retorno aqui. Sua saudação agora, de 1 minuto. Bom. Boa noite, Letícia. Boa noite, professor Leandro, Margarete. Boa noite a todos, né, os participantes dessa internet que estão aí do outro da tela.
Meu nome é Santos. Caiu. Vamos seguir, então, com a live. Depois a Angélica retorna e a gente dá a ela o espaço após a fala dos demais aqui, para que ela possa se apresentar. Enfim, vamos aqui dar continuidade. Bem, mais uma vez, uma boa noite muito especial a todas as pessoas que estão aqui online, nos acompanhando aqui em tempo real, mandando um boa noite, um beijo grande a todas as participações, Juliana, Evandro Aleluia, Cida Abe, Manuel Baião, Marcos Maia, enfim, Beatriz Gomes, o nosso muito obrigada por estar aqui conosco, participando da live aqui ao vivo. Bem, então vamos começar aqui nosso debate sobre o desafio da educação em tempos aí que nós estamos vendo aqui de pandemia. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, ao menos 192 países já fecharam escolas, como medida para conter o avanço da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Mais de 1,5 bilhão de estudantes foram afetados. O Brasil enfrenta a pandemia do coronavírus com cerca de 20 bilhões a menos para o Sistema Único de Saúde e para a educação pública. Resultado da emenda do teto de gastos públicos, aquela emenda do governo Temer que congelou os gastos públicos por 20 anos, a tal PEC do fim do mundo, e que é o marco do início dos cortes mais severos à educação, já que ela modifica a Constituição brasileira com o intuito de limitar os gastos do Estado. Ano passado, já no governo do atual presidente genocida Jair Bolsonaro, a questão se aprofundou ainda mais com o contingenciamento de 1,7 bilhão de reais dos 49,6 bilhões de reais do orçamento das universidades públicas, onde prejudicaram severamente diversas áreas da educação pública, principalmente nas ações afirmativas, que dão a oportunidade de cidadãos e cidadãs em situação de maior vulnerabilidade econômica acessarem ao ensino superior. E também prejudicou severamente a produção científica, ataque aí escrachado à pesquisa e à ciência. Bem, com a crise do coronavírus, todos esses ataques e cortes à educação evidenciaram muito as desigualdades e as arbitrariedades do nosso sistema capitalista, da nossa sociedade vigente, enfim. Em todos os níveis, o ensino à distância tornou-se um dos principais recursos para garantir a continuidade das atividades escolares, ainda que de forma experimental. Mas o uso dessa ferramenta expõe o abismo que existe entre os estudantes das classes mais privilegiadas e os alunos da classe mais vulnerável, como nós aqui, nossos estudantes das periferias, como aqui na Baixada Fluminense. Nós temos um governo que em nada se preocupa com essas questões. Ao contrário, tem se revelado cada vez mais frio e cruel, pouco compromissado com a vida das pessoas, tanto que deu início ao comercial aí, a chamada para o Enem, como se nada estivéssemos passando, mantendo o cronograma, pedindo que o povo se vire, estude como puder, sem levar em consideração a dura realidade de milhões de estudantes que estão passando por sérias dificuldades financeiras, por violências, falta de estrutura em todos os sentidos para se preparar para o Enem. Em uma pesquisa recente apresentada aí pela Casa Fluminense, 32% dos inscritos, normalmente são da região metropolitana do Rio de Janeiro, não tem sequer computador em casa. E, para além disso tudo, como que a gente pode pensar em Enem sem saber nem se teremos condições e viabilidade para concluir o ano letivo? São essas questões, diante desse cenário que temos um grande desafio pela frente. Então, eu gostaria muito de ouvir aqui os nossos convidados, nossas convidadas, né, para que apresentar suas análises, começando aqui, então, pelo meu querido professor da Rural, Leandro dos Santos. Boa noite, pessoal. Momento difícil para todo mundo, né? Eu acho que a gente tentar formular algumas ideias sobre esse momento é importante para que a gente consiga passar por ele e conseguir construir saídas para o futuro, né? Eu tenho pensado esse período de pandemia, na verdade, pensado o processo educativo no período de pandemia diferente de algumas pessoas que têm elaborado suas análises que eu tenho acompanhado, né?
As minhas ideias têm se aproximado muito das ideias levantadas pelo Roberto Lerrer, colega lá da UFRJ, né, que está pensando uma crítica à educação nesse processo e tentando pensar como é que a gente vai produzir formação num outro cenário, que é o pós-pandemia, né? Mas eu acho que para a gente pensar qualquer coisa nesse momento, a gente precisa primeiro fazer uma pergunta que é fundamental fazer, né? Não adianta pensar a educação sem pensar em que tempo a gente vai educar. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para formular qualquer proposta educativa é em que tempo a gente vai produzir educação, né? E, na verdade, quando a gente fala em que tempo a gente vai produzir educação, a gente não está falando só de educação escolar, mas a gente está falando de educação num sentido geral e que inclui, nesse sentido geral, também a educação escolar, né? Então, eu acho que a gente precisa passar um panorama desse tempo. E aí eu trouxe alguns números aqui para a gente começar a pensar que tipo de estratégia a gente vai fazer para produzir educação diante desse cenário, né? No mundo hoje, segundo a OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde, existem 4 milhões de casos de Covid, né? Só ontem a gente teve 800 mil casos a mais, 81 mil casos a mais, 287 mil mortes, aproximadamente, no mundo inteiro, né? No Brasil, por exemplo, nesse mesmo período, a gente tem aproximadamente 196 mil casos confirmados, isso considerando todos os casos de subnotificação, né? Com um total de 13.555 mortes. Isso é só para a gente ter mais ou menos um panorama do que a gente está encontrando. Isso segundo o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, né? Na Baixada Fluminense, por exemplo, a gente tem hoje 3.442 casos confirmados, com 350 mortes, né? Em São João de Meriti, a gente tem 412 casos confirmados, com 40 mortes. Percebam que, quando a gente olha para São João de Meriti, e se a gente for olhar em números relativos, o quantitativo de morte bate quase na casa de 10% dos casos confirmados, tá? Quando a gente olha para as soluções para esse problema, ou para o tratamento de saúde que seria necessário para que as pessoas pudessem recuperar a sua saúde, né, física, a gente percebe que o quê? O Brasil hoje, se a gente juntar todo o sistema único de saúde que contempla tanto as instituições públicas quanto as privadas, a gente tem o quê? 15,6 leitos para cada 100 mil habitantes, né? Se a gente olhar só para o sistema público, a gente tem 7,1 leitos para cada 100 mil habitantes. A gente percebe que o quê? Que embora a cobertura da população seja maior pelo sistema público, quando a gente reduz só para o sistema público, a quantidade de leitos cai drasticamente, né? Então, isso possibilita que existam mais casos graves que precisem de tratamento e não encontrem tratamento nessa configuração, né? A maior concentração desses leitos está no eixo sul e sudeste. Se a gente for parar para pensar, então, quando a gente olha para o cenário brasileiro diante da Covid, a gente percebe que se a gente olhar só para o tratamento de saúde, já existe uma desigualdade regional que é absurda. Ou seja, a maior parte dos leitos estão na região sul e sudeste e tem regiões, tem estados da região nordeste que não contam com leitos equipados de UTI, com respiradores e com material apropriado para dar suporte aos casos mais graves que a doença manifestar, né? Então, esse é um dos cenários. Mas se a gente não se contentar só com esse cenário caótico e catastrófico que produz morte no mundo inteiro e que, nesse momento, a gente vai ter que conviver com isso, né? Minha filha passou gritando aqui agora, né? Então, nesse cenário caótico, catastrófico, que se manifesta uma quantidade de mortes no mundo inteiro, a gente pode perceber também que depois da epidemia produzida pela Covid, a gente vai perceber que o quê? Se a gente olhar para o cenário brasileiro, a taxa de desemprego subiu muito. Existe uma expectativa que no final desse ano a taxa de desemprego no Brasil passe de 17%, né? Isso quer dizer que o quê?
que as mortes acontecem, a população precisa de mais serviço de saúde e, diretamente ligado a essa necessidade do serviço de saúde, vem o desemprego e a perda da renda, né? Eu acho que a gente está pensando uma configuração, né? A gente vai ter, mais ou menos, de acordo com dados da FGV, uma retração de quase 4% do PIB. Isso quer dizer que o quê? Que a gente vai ter uma queda de crescimento para o ano que vem sendo projetada. Isso significa que o quê? Que existe a possibilidade de que o número de desempregos aumente ainda mais, né? Só para a gente ter mais ou menos uma noção de que cenário a gente está encontrando, né? Isso são só anotações que eu fiz que foram muito breves, né? Com relação, por exemplo, ao uso da internet, né? Que a gente precisa pensar, porque, na verdade, as soluções que estão sendo dadas pelos estados é que a gente tenha a educação online como alternativa, né? Então, 1 a cada 4 brasileiros não tem internet em casa, né? E aí essas pessoas não têm necessariamente internet porque não querem ou porque não têm condição de pagar. Mas elas não têm porque em algumas regiões do país não existe acesso à rede de internet, né? E aí a gente vai ver que o quê? Que, mais uma vez, os melhores serviços estão concentrados no eixo sul e sudeste, né? Eu acho que a gente precisa perceber que existe uma desigualdade regional latente, né? Sem contar que existe uma desigualdade social latente, porque quando a gente traz para o eixo sul e sudeste para tentar analisar isso, a gente vai perceber que o quê? Que no Brasil inteiro, 4,8 milhões de crianças e adolescentes não contam com acesso à internet. E aqueles que contam, cerca de 30% só contam com a internet do celular. Então, esses são dados para a gente começar a pensar qualquer alternativa educativa, né? Então, a pergunta inicial que eu fiz beleza, a gente está querendo pensar a educação, mas a gente vai pensar a educação em que cenário, né? Então, quem estudou comigo, né, sabe que eu sou um cara muito pessimista diante da realidade, né? Na verdade, esse pessimismo é muito mais para facilitar e para favorecer o horizonte da crítica, né? Então, quando eu penso a perspectiva da formação nesse período, a gente precisa pensar a formação em 2 aspectos, né? Em primeiro lugar, a gente precisa pensar a educação enquanto prática social. Enquanto prática social, a educação ela acontece independente do espaço, ou seja, ela vai acontecer em todas as áreas da nossa vida, do momento em que a gente nasce ao momento que a gente morre. Isso quer dizer que o quê? Que a todo momento eu estou sendo educado. E olha que coisa trágica. Por mais curioso que seja, esse momento catastrófico que a gente está vivendo, ele está educando, né? Ele está educando. Ele está educando, por exemplo, para que a gente aprenda a lidar com o isolamento social e educando da pior forma possível, né? Porque, na verdade, à medida que educa e produz uma série de transtornos de natureza psíquica e doenças físicas, ele está educando. Ele está educando para o isolamento social, ele está educando para que eu perceba o outro como alguém que é um veículo transmissor do vírus para minha casa, né? Ele está educando para que a gente aprenda a conviver cotidianamente com a morte. Ele está educando para tudo isso. Esse momento, ele traz formação para tudo isso, né? Ele está educando para a gente entender, por exemplo, que o sistema de saúde, ele entrou em colapso há muito tempo, né? E ele mostra para a gente que esse sistema entra em colapso não é necessariamente porque a doença ela tem uma taxa de mortalidade muito grande, embora aqui no Brasil essa taxa pareça maior do que ela de fato é, né? Porque se a gente considerar no mundo inteiro, a taxa de mortalidade ela gira em torno de 3%. Existem doenças que matam mais do que isso, mas as pessoas têm morrido necessariamente por conta da falta de serviço. Então, a doença ela está denunciando uma realidade para a gente. Então, ela está educando para que a gente perceba a realidade de que o Estado ele precisa ser munido de serviços para que, nesses momentos de excepcionalidade, ele possa assistir a população com a maior qualidade possível, né? Então,
se a gente olha só para a questão da saúde, né, e a configuração que a pandemia coloca para a gente, ela produz uma formação absurda, né? E se a gente olhar para autores aí que a gente já tem pensado há muito tempo, o próprio Theodor Adorno, ele vai mostrar para a gente que essa formação não necessariamente é aquela formação que a gente conhece e que a gente quer. Porque, na verdade, a gente criou uma falsa ideia de que a gente só tem formação quando a gente quer ou quando a gente gosta. Não, a gente tem formação o tempo todo. E a gente tem formação que não gosta e que também não quer. E essa é uma formação que a gente não quer. Mas, infelizmente, a gente está sendo submetido a esse processo o tempo todo. O tempo todo, né? Então, tem que conviver com medo é trágico, né? E as pessoas não vão passar por esse processo ileso, né? Existem pesquisas hoje que estão mostrando para a gente que as experiências que vão ser produzidas com o cenário da pandemia vão se assemelhar a experiências de guerra. Isso quer dizer que o quê? Que essas experiências traumáticas, elas vão ter que ser tratadas no futuro, né? Então, se a gente olha só por essa perspectiva da formação e da educação no âmbito geral, a gente já vai perceber que a sociedade está formando, né? E está mostrando para a gente que o que a gente produziu até agora não garante a vida daqui por diante. Até porque a gente vai ter que conviver com alguns ciclos dessa doença, indo e voltando, e a gente vai ter que criar outras práticas, né? Assim como vai exigir que o Estado se comporte de outra forma. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra dimensão da educação que eu acho que é importante a gente pensar, e esse sim é o tema do que a gente vai tratar aqui, né? Eu nem sei se eu tenho tanto tempo assim, né? Que é a educação escolar, né? A gente tem visto que, desde que começou a pandemia, uma série de experiências começaram a acontecer. Primeiro, a rede privada, né? Porque o mercado, ele quer se colocar logo diante da crise, tentando construir aquele discurso de que a crise traz para a gente oportunidade, né? E aí tem colocado os professores de forma adaptada para trabalhar de forma desesperada de casa, dando 4 horas de aulas seguidas para os estudantes numa plataforma digital qualquer. Alguns tendo que dar aula pelo WhatsApp, né? Só para a gente ter uma ideia. Por quê? Porque, na verdade, a gente não está falando das escolas privadas como se elas fossem uniformes. Quando a gente olha para as escolas privadas, existem privadas para todos os segmentos, né? E os segmentos de menor poder aquisitivo vão contar com escolas privadas de menor estrutura. E essas escolas privadas de menor estrutura não vão ter recursos para contratar uma plataforma tipo a plataforma do Google, para que os alunos possam assistir a aula, né? Isso quer dizer que o quê? Que aí cada um vai ter que se virar como pode. Mas as escolas privadas se predispuseram a responder o problema, né? Depois disso, a gente vai ter o quê? As prefeituras e os estados, né? Mas antes de falar das prefeituras e dos estados, a gente tem alguns números, né? Se a gente for olhar, por exemplo, hoje, aqui na rede estadual do Rio, 80% dos estudantes de ensino médio, eles estão matriculados na rede pública, né? Isso quer dizer que o quê? Que para dar aula para essa galera, a gente precisa de uma estrutura muito grande. Não é à toa que a gente tem escola estadual e em quase todas. Aqui no meu bairro, por exemplo, a gente tem 3, né? 3 escolas muito próximas, né? 40% desses estudantes não possuem espaço físico adequado para estudar em casa. Ou seja, as casas não têm cômodos, tantos cômodos quanto a gente de fato queria, para que esse aluno pudesse estar num lugar reservado estudando, né? Porque a gente trata a educação como se fosse qualquer coisa, mas estudar exige um espaço apropriado para que o indivíduo possa refletir sobre as questões que ele está pensando, né? No Brasil, a internet é cara, e todo mundo sabe disso. Tu pega a internet de baixa velocidade com um custo muito alto, né? O Brasil tem 4,5 milhões de brasileiros sem acesso à banda larga, né? A maioria das famílias pobres, quando acessam a internet, acessam pelo celular. Mas as prefeituras e a rede estadual começaram a pensar e projetar uma educação como alternativa para um momento de pandemia que pudesse responder à demanda, segundo eles, das classes populares. Mas é que está a questão. Se a educação está sendo pensada para as classes populares, como é que eu posso pensar a formação sem pensar um cenário em que essas classes populares se encontram? Que é esse cenário que a gente acabou de apresentar.
marcado por uma série de desigualdades. A gente pensou uma série de desigualdades regionais, mas imaginemos agora essas desigualdades sociais, como elas se acentuam no momento em que a gente exige que as famílias pensem o processo de formação numa atmosfera diferente da que a gente está habituado a pensar. Sem contar que existe uma outra dimensão. Se, por um lado, a gente olha a formação escolar que está sendo cobrada para os estudantes das classes populares a partir de ambientes virtuais, segundo os secretários estaduais e municipais de educação, espaços pensados para isso, né? Mas professores não foram formados para isso, mas os alunos não optaram por essa modalidade de ensino quando se matricularam na educação básica, né? Além de todos esses problemas de modo estrutural, o que a gente tem de mais grave é a questão da desigualdade social, né? Então, se a gente desconhece esse cenário caótico, né, que a pandemia acentua, ela não traz um cenário caótico, ela acentua, porque a gente não está falando de um país qualquer, a gente está falando de um país que é marcado por desigualdade social, né? Que mais de 40% da população economicamente ativa, que se diz empregada, está trabalhando no subemprego, né? De forma precária, no Uber, como camelô, como vendedor de bala no trem, no sinal, né? Então, essas pessoas que, segundo os dados oficiais, produzem alguma renda, estão produzindo renda dessa forma. E no momento de pandemia, esses indivíduos que não podem acessar a rua acabam sendo impedidos de trazer a renda para casa. Isso significa que o quê? Que a qualidade de vida, que já era difícil e ruim, ela fica pior. Imagine que esse indivíduo que tem uma perda da renda agora precisa dar conta de uma série de equipamentos tecnológicos para que o seu filho tenha acesso a uma aula online, num ambiente que não é propício para isso, com estrutura que não é propícia para isso. Então, quando a gente olha para esse cenário, a primeira percepção que a gente tem é que essas políticas de implantação da aula no ambiente virtual, que não observam essa configuração, estão necessariamente excluindo os estudantes das classes populares. Ou seja, estão transformando desigualdades sociais, na verdade não estão transformando, mas estão convertendo desigualdades sociais em desigualdades educacionais. E o peso disso, por exemplo, vai impactar no Enem. Talvez esteja aí a recusa do ministro da Educação em cancelar o Exame Nacional do Ensino Médio. Exatamente por quê? Porque ele acredita que isso seria um ponto de pressão que faria com que os responsáveis pelos alunos tivessem força para mobilizar os professores para que eles voltem a dar aula, para que os alunos supostamente não sejam prejudicados. Mas, sinceramente, gente, diante do cenário caótico que a gente vive, é possível educar? É possível exigir que o aluno venha para uma sala virtual e produza reflexão com qualidade? É muito difícil pensar. É muito difícil ignorar essas mortes. É muito difícil ignorar o desemprego. É muito difícil ignorar a fome. Eu acho que a gente precisa ser mais sensível nesse momento e entender que a educação, nesse momento, poderia estar produzindo reflexões sobre como a gente vai se comportar depois disso. Como é que a gente vai viver? Que vida a gente vai ter? O que vai ser esse período pós-pandemia, né? E talvez produziria um pouco menos de contradição, porque o que está se produzindo agora é só contradição, né? O momento é devastador. E a gente está usando a devastação, né, como mote para fazer uma série de reformas, né? Introduzindo a educação online como se isso fosse uma alternativa para qualquer coisa, desconsiderando completamente todo esse cenário de desigualdade. E aí, se a gente volta lá para o Adorno, que é um autor importante, né, ele vai mostrar para a gente que o quê? Que o que está se produzindo nesse momento não é formação, mas é deformação, porque é uma formação que descola o indivíduo da realidade que ele está imerso. Ou seja, que quer obrigar ele a esquecer as mortes, que quer obrigar ele a esquecer o desemprego, que quer obrigar ele a esquecer a fome, que quer obrigar ele a esquecer as condições de miserabilidade que ele está envolvido, que quer obrigar ele a esquecer as doenças psíquicas e fisiológicas. Eu acho que a gente está pensando um cenário
em que a educação está se transformando nesse espaço de deformação e não de formação, né? Eu acho que, para formar, a gente precisa ser sensível, para entender que o indivíduo ele não é feito de ferro, ele é feito de carne. E esse indivíduo feito de carne, ele sente o momento, né? Eu, particularmente, tenho vivido momentos muito difíceis, né? É noite sem dormir, né? Angustiado, ansioso, ora deprimido. E eu duvido que as pessoas que estão passando por esse processo, e olha que eu não tive uma perda tão grande. Ninguém da minha família morreu. Mas tu imagine, para as famílias que perderam alguém, ter que se debruçar diante de um computador e ter que pensar sobre coisas que não fazem nenhum sentido agora, né? Essa é a questão. Mas valeu, é isso. Obrigado, tá, gente? Obrigada, Leandro. É só a primeira parte da nossa conversa. Você ainda vai retornar ainda para continuar suas considerações, que para mim eu estou aqui matando saudade das nossas aulas, professor. Só para lembrar, para quem não sabe, tá? Leandro dos Santos é meu professor, orientador lá da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, tá, gente? Maravilhoso. Bem, dando aqui continuidade, então, ao nosso debate, enfim, eu vou estar agora passando, então, a palavra para minha madrinha, minha companheira de lutas também, professora já até aposentada da rede municipal, há 35 anos aí na rede estadual, minha queridíssima Angélica, para poder uma rápida saudação de um minutinho que não conseguiu fazer, mas a sua intervenção aí, aqui, essa aqui é do debate de educação, tá? Angélica. Bom, boa noite a todas, né, e a todos. Eu tive um probleminha no início, e isso é exemplar para esses desafios que a gente tem, né, na educação online. A tecnologia nem sempre funciona nos momentos que são necessários. Então, meu nome é Angélica de Jesus Santos, eu sou professora da rede estadual e da rede municipal do Rio de Janeiro, aposentei já no Rio. E a gente tem quando se fala de educação, se fala de vida, né? Então, é um tema muito amplo, eu fiz uma escolha, né? Eu vou pegar como referencial um teórico que vem sendo extremamente bombardeado e é o símbolo da educação brasileira, quiçá mundial, que é Paulo Freire, para tentar, a partir do ponto de vista do que Paulo Freire nos traz da pedagogia do oprimido e da pedagogia da esperança, ele nos traz algumas perspectivas de pensar os lugares, né? Que lugar é esse da educação? Que lugar é esse da escola? Quem é esse professor? Quem é esse aluno? Quem é esse mundo aí, essa sociedade, né? Porque a educação ela não está isolada do mundo, né? Então, pensar a educação exige, antes de tudo, pensar que sociedade, que ser humano, né? Em que momento, em que conjuntura, em que lugar nós estamos. E isso se dá a partir de uma palavra-chave que ele colocava que é fundamental e que estamos impedidos nesse momento, que é a questão do diálogo, a questão da mediação, a questão de ter uma relação horizontal na relação com a aprendizagem. Então, eu vou escolher esse caminho enquanto professora da rede municipal e da rede estadual, para, a partir dessa experiência de mais de 35 anos, pensar um pouco, trazer a reflexão de hoje, de que esse momento da pandemia ele é um momento de escrachar, assim, de colocar nu todos os problemas que o professor aponta aí, que tem como eixo a questão da desigualdade, que a gente que está lá no chão da escola, no dia a dia, tem que enfrentar. Porque se falta a polícia, se falta o hospital, se falta, muitas vezes, até a família, a escola está em todo ponto e em todo lugar. Né, e lidando com as necessidades mais básicas, que é desde a formação do ser humano até a alimentação, até, né? Então, às vezes, a polícia não chega o caveirão, a polícia não chega, mas a escola e o professor, a merendeira, o servente, né, o profissional da educação está lá. Então, eu vou falar a partir dessa perspectiva, pensando que nós somos uma comunidade escolar e cada ator desse tem o seu papel e a sua importância, e essa pandemia deflagra como nós estamos aquém das necessidades que a sociedade hoje nos impõe. Então, uma boa noite
para todos que estão aí assistindo, e a gente sabe que o tempo é pequeno, né, mas a gente espera poder, né, travar um bom debate hoje. Perdão, você não entendeu. Você podia fazer saudação e a sua fala, já emendar. Então, você tem mais 10 minutos para fazer a sua exposição. Pode continuar. Liga o microfone. Tecnologia. Sim. Paulo Freire nos traz uma reflexão de que na pedagogia do oprimido e na pedagogia da esperança, uma vai de encontro com a outra, né? Que é essencial olhar o para quê, o porquê, o de onde, o como e o com quem a gente vai educar. Não dá para construir o ato educativo sem intenção. E a educação, ela pode ser, por si, libertadora, mas a instituição escola, e se nós pensarmos no Brasil, que a maior parcela da população, negros, descendentes, e muitos que vieram de outros países migrantes para cá, tiveram acesso a esse espaço da escola há bem mais que um século. Né? Então, essa instituição escola, esse lugar escola, não foi feito para todo mundo. Então, nós que estamos lá no chão da escola, o nosso desafio diário, para além de ser um profissional, é fazer da escola um lugar onde quem está lá sinta como seu lugar. E muitas vezes a escola não é assim. Como a gente pega a história do Brasil e percebe que a questão da democracia também ela é intercalada o tempo todo por golpes, né? Nós não temos uma democracia constante. Nosso momento democrático é jovem, né? A gente está fazendo um exercício de aprendizado da democracia. Então, quando a gente vê educação, a gente vai falar de grade. Né? O que é grade? Imagine, né? O professor ele tem uma grade a cumprir. Né? Então, só de pensar na estrutura da educação, que é o currículo, ela já vem com uma série de princípios que o exercício de construir uma educação libertadora não é fácil. Mas vamos pegar aqui São João de Meriti. É melhor a gente pensar nesse lugar, né? Baixada Fluminense, um lugar de 34 mil quilômetros quadrados, 55 morros, uma população de quase 500 mil habitantes. Se nós pensarmos que a educação infantil ainda é um desafio, nós não atingimos com as creches nem 10% da necessidade, então a criança que entra na escola numa cidade de trabalhadoras e de trabalhadores, onde a maioria são mulheres, quase 52%, e a maioria trabalha, então precisam de ter um espaço educador para que seus filhos já tenham esse acompanhamento desde a primeira infância e não os têm, nós já iniciamos qualquer ano letivo numa defasagem enorme diante de outros sistemas escolares, diante de outros bairros da Zona Sul, da Zona Norte, das famílias de classe média alta e alta. E o desafio de nós, trabalhadores, o piso salarial hoje do Estado, para quem está ingressando no Estado, é o salário mínimo. Dá para pensar em educação libertadora, em comprar um computador, em ter um celular onde comporte uma internet de qualidade com salário mínimo? Então, o que acontece com esse professor? Ele trabalha em 2, 3, 4, fica igual um louco, correndo para lá e para cá para conseguir pagar as contas no final do mês. E é este mesmo professor que, nessa educação
ainda com uma forte carga dos tempos autoritários, que é bancária, que diz, ó, você é o dono do saber, você tem um conteúdo para ser trabalhado, você tem que passar isso para o conteúdo, esse conteúdo para os estudantes. Joga em cima do professor e dos profissionais da educação a responsabilidade de um processo que precisa de toda a sociedade caminhando para que ele avance, para que ele se democratize, para que não só o acesso seja garantido, mas para pensar a continuidade e a qualidade. Então, um ano passado, eu ouvi de um aluno, quase 11 anos, semi-letrado, dizer assim, e eu questionando por que ele não estava vindo à escola, por que ele estava faltando muito, acionei o conselho tutelar, e ele foi encontrado no mercado, carregando compras. E aí ele virou para mim e falou assim, mas, professora, meus pais não estão trabalhando. E aí eu que estou sustentando, eu falei, mas não pode, você não sabe que não pode? Ele falou assim, mas se meu pai for para a porta do mercado, ninguém vai deixar ele carregar. Eu vou, às vezes as pessoas, ao invés de me dar 2, me dá 5. Aí sabe quanto que eu ganho por semana? 350, porque na segunda eu vou para o sacolão, na terça eu vou para o mercado, na quarta eu vou para a feira, na quinta eu vou para outra feira, no final de semana eu estou no mercado. Aí, a senhora ganha quanto? A conclusão, ele não sabe ler, mas ele sabe que o que ele ganha na porta do mercado, na porta do sacolão, é mais do que o que o professor ganha. Então, que perspectiva nós passamos para a juventude, para essa criançada que está aí, de que a escola é o caminho para que você tenha dignidade, e dignidade a gente compreende aí em todos os sentidos, né? Não só no sentido de ter um salário que te garanta a sobrevivência, mas de que você se sinta cidadão. Então, esse mesmo que ganha o dinheiro lá, fora, carregando as compras, ele chega na escola cansado, desatualizado, porque faltou as aulas e aí chega já fora do contexto da dinâmica escolar. Qual é a perspectiva educacional que a gente passa para essa criança? Essa mesma escola, ela, para ser reformada, ela ficou 5 anos cedida lá numa igreja, alojada lá numa igreja, porque a obra de reconstrução da escola demorou 5 anos. Coisa mais absurda que eu já vi nessa terra. No dia da inauguração, essa escola tinha biblioteca pequenininha, mas tinha. Laboratório de informática pequenininho, mas tinha. Chegaram os computadores? Chegaram os livros? Não. A inauguração foi assim, pegou de uma escola, botou tudo lá, tirou foto para a imprensa. No dia seguinte, as crianças não tinham laboratório de informática, não tinha livros, e no final do ano tinha 800 vagas e a demanda era de 1.000 e poucas. O que a diretora fez? Ocupou a biblioteca e o laboratório de informática, já que não tinha o equipamento, com criança lá dentro aprendendo lá com o gizinho e o quadro. Chega uma pandemia dessa, dizer que é os professores ficando em casa, que as crianças não terão acesso a uma educação de qualidade, é até um escárnio. Sabe por quê? Porque essa é a maioria. É a maioria das nossas crianças que estão lá no ensino básico, que vão chegar aí, professor Henrique, aqueles que se esforçarem pela meritocracia que dizem, né? Se esforça. E a gente tem... Nossa, tudo que a gente fazia lá, os pais se acabavam para tentar estar junto. Um monte não tem essa estrutura. Tem a mãe, aí é sempre uma avó, uma madrinha, uma vizinha. A comunidade ali tenta se virar no meio daquela ausência de tudo, de todo jeito, tendo a escola como uma referência ainda para dizer, olha, socorra a gente. Então, tudo que uma equipe de professores que, nossa, dão a vida para fazer com que as coisas funcionem, mas cercada de limitações. Porque esse professor que trabalha em 2, 3 escolas se forma em que horas? Aonde? Com que energia? Estuda como? Lê como? Tem acesso à tecnologia como? Se nem na escola não tinha internet, não tinha telefone. Então, a gente, às vezes, há algumas discussões a nível de governo que a impressão que eu tenho é que as pessoas que estão gerindo as políticas públicas nesse país, e
por incrível que pareça, até na cidade, não estão saindo dos seus gabinetes. Não estão conseguindo ir lá, né? Mas a gente não sabe, a gente sabe que não é isso, né? O que essa pandemia traz também para nós é a revelação de que existe hoje uma opção preferencial para que os 10% da população se distancie cada vez mais para o Brasil top e que os 90% da população fique fora. E que daí, nesse conjunto tem 20% que fica aí no meio, que conseguiu ter casa, comida, trabalho, colocar o seu filho na escola particular, que muitas vezes não é isso que garante a qualidade, que está aí transitando e em que não consegue nem pensar de descer um pouco mais. Então, ao invés de se juntar, se olhar enquanto trabalhador e trabalhadora, e é isso que eu coloco sempre com meus colegas professores e profissionais de educação, porque é mais do que necessário que nós nos olhemos como trabalhadores da educação, porque muitas vezes a gente olha aquele pai que está trabalhando ou está desempregado, a gente olha aquele filho do trabalhador como se fosse alguém com que estivesse em um outro lugar que não o nosso, esquecendo que quanto mais miseráveis, quanto mais excluídos, quanto mais analfabetos, quanto mais o trabalho for desvalorizado e o trabalhador, nós, profissionais, trabalhadores da educação e trabalhadoras da educação, também assim estaremos. Então, o desafio é enorme. E, na minha avaliação, a pandemia ela vem deixar nu essas mazelas que a gente enfrenta no dia a dia da educação. Obrigada. Perfeito, perfeito. Obrigada, professora Angélica. Só vou te pedir para você desligar o seu microfone aí, minha linda. Perfeita análise, tanto do professor Leandro agora como da professora Angélica, perfeito. Isso mostra realmente a nudez do tempo que nós estamos vivendo. Mas antes de eu passar a palavra agora para a minha queridíssima Margarete Felipe, eu gostaria de agradecer a participação aqui na nossa live da nossa querida conselheira Ana Rosa, que está aqui presente, aqui participando, assistindo a live. Agradecer ao Ronaldo, do CEP Meriti, que também está aqui ligadinho na nossa live. Agradeço a Juliana, Anderson, Marcos, Evandro. Tem uma listinha aqui. Evandro, Janaína, Francine, Sheila, Neuza, Luiz, Ivan Rodrigues do Humaitá, Cris Mininha, professora Cris, Denise, Beatriz Rezende, Luiz, Cida, Léo Piu Piu, Manuel Baião e Lúcia. Muito obrigada, Elaine e Aline. Muito obrigada aí por estar aqui participando e enviando seus comentários. Agora, então, eu vou passar aqui a palavra para minha amiga, companheira de lutas aí aqui em São João de Meriti, minha queridíssima Margarete Felipe. Em primeiro lugar, é um privilégio estar partilhando este espaço com especialistas que atuam diretamente com o sistema educacional. Dizer que, neste momento de pandemia, muitos são os desafios, a começar pelo acesso às ferramentas e à tecnologia. Se nós, adultos, profissionais, e já com apropriação, temos dificuldades, que dirá as nossas crianças e os adolescentes. Dizer que eu vou falar um pouco a partir dos meus sentimentos, né? Bela fala do professor Leandro, professora Angélica. Quero apenas só fazer um comentário do professor Leandro, que eu não o vejo como pessimista, e sim como realista. A gente precisa saber o lugar de onde a gente fala, né? Também é uma forma de ser otimista, né? Saber qual é o lugar e aonde a gente quer chegar. A minha contribuição é na direção do lugar que eu falo, e aí eu me organizei em 3 pontos. Primeiro, como profissional que orienta na instituição que eu trabalho, jovens aprendizes no acompanhamento pedagógico. Como tem sido difícil a insegurança, tanto deles quanto minha, porque na instituição nós tínhamos um momento reservado, aonde esse acompanhamento poderia ser feito de perto,
onde as suas limitações, as suas dificuldades eram sanadas ali, né, olho no olho, no contato físico, né, muitas vezes no aconchego, né, no aperto de mão, no abraço, que isso foi cancelado, né? E esses jovens, parte deles ainda não concluíram o ensino médio, e muitos já formaram família. Algumas são mães solteiras, e as que têm marido, nesse período de pandemia, imagina, se revelam agressores, e aí tem que dar conta de tarefas que nem sempre é possível, né? O marido, os filhos, ter que a unidade formadora indicar aulas online, a unidade escolar também, e isso passa a ser um conflito, né? Que muitas vezes a gente não consegue dar conta. Dizer, em segundo lugar, que eu falo também como mãe de criança que já foi da unidade municipal e, pelas circunstâncias, passou para a escola particular. Está hoje no segundo segmento do ensino fundamental de uma escola particular, que é a minha Isabelle, aonde aqui em casa nós temos um único notebook para 3 utilizarem, e aí não tem jeito, é revezamento. Quando a internet cai, a conexão, que desespero, sem contar as ferramentas que essa escola passa, que vem de 3 lugares diferentes e que muitas vezes deixa não só a nós que somos pais, mas a própria criança, que tem 11 anos, desesperada, ansiosa, né? Já está há 60 dias completados hoje, trancada dentro de casa, que não vai nem no portão para ver o calçadão. E ainda tem que dar conta de trabalhos online, testes e vídeos, e manda e-mail, e faz uma série de exigências para poder justificar que o currículo está sendo dado. E sem contar que nem sempre eu e o pai dominamos aqueles conteúdos que estão sendo dados. Então, também tem que nós nos adaptarmos nesse modelo, além dos nossos trabalhos, além de estarmos home office, muitas vezes, temos também que fazer a pesquisa para dar o suporte que é necessário. E aí eu fico observando também os meus sobrinhos, né? Eu tenho uma sobrinha que está numa escola particular que não tem o mesmo aporte, o mesmo aparato, e fica comparando, né? Diz, meu Deus, eu estou no último ano, vou para o primeiro ano do ensino fundamental sem saber nada. Então, isso também é desconfortável, porque a desigualdade, ela está em todos os níveis, né? Mesmo esta sobrinha estando numa escola particular, mas não é no mesmo formato. Os meus outros sobrinhos estão 2 na municipal e 1 na estadual. Eles têm acesso a celular, mas um celular para 2. E eles não estão conseguindo acompanhar. E aí se sentem diminuídos, se sentem prejudicados. Então, de fato, é um desafio. Dizer também que eu falo de um outro lugar, né? Eu falo como conselheira de educação aqui em São João de Meriti, onde nós temos profissionais da secretaria e da sociedade civil comprometidos com a educação, mas num conflito entre estar amparado legalmente com as organizações mundiais de saúde, com o MEC, mas também preocupados em não prejudicar os nossos alunos e alunas. E aí eu vou aproveitar a oportunidade para fazer aqui a leitura da deliberação que nós aprovamos semana passada, e que é uma deliberação que, pelo menos, dá um norte, mas não resolve, mas, pelo menos, orienta a educação em âmbito territorial, porque a gente, enquanto Conselho de Educação, legisla não só para as unidades municipais, como a estadual e também as particulares.
E aí nós publicamos da seguinte maneira: no último dia 6 de maio, o Conselho Municipal de Educação, em sessão plenária, aprovou a deliberação número 1 de 2020, que orienta as instituições integrantes do Sistema Municipal de Ensino de São João de Meriti sobre o desenvolvimento das atividades escolares não presenciais, em regime especial domiciliar, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de isolamento previstas pelas autoridades na prevenção e combate ao coronavírus Covid-19. Em destaque, todas as instituições de ensino devem, junto à comunidade escolar, divulgar formas e prevenção ao coronavírus. As atividades pedagógicas não presenciais podem ser disponibilizadas pelos diversos meios digitais, plataformas virtuais de ensino, redes sociais, correio eletrônico, material impresso a serem distribuído aos alunos. Elaboração de guia de orientação da rotina escolar aos responsáveis. A educação infantil deverá manter os vínculos afetivos, culturais e sociais com a implementação de atividades lúdicas que envolvam a família na perspectiva do brincar e educar. Elaboração do plano de ação pedagógica. E encerra dizendo que a Secretaria de Educação de São João de Meriti, trabalhando mesmo com as dificuldades que nos encontramos, para tentar fazer o melhor possível pelos alunos e pela educação da cidade. Bem, é claro que tanto eu quanto a própria Letícia Florencio tivemos a oportunidade, enquanto membros do Fórum de Educação, do Conselho de Educação, contribuir. E nós nos vemos várias vezes de mãos atadas, porque por mais que haja uma dificuldade em sabermos o que vai acontecer, e mesmo cientes das desigualdades, nós precisamos de algo que nos ampare, algo que possa fazer com que nos dê um norte. E essa deliberação ela veio para isso, mas com uma série ainda de questões que a conjuntura vai modificando e logo os ajustes também são necessários. Enfim, estas colocações, elas só demonstram um desconforto, uma preocupação, insegurança, mas, sobretudo, com o que há de vir. Pois mesmo com a desigualdade social latente neste período de pandemia, de um lado os que têm o acesso e do outro aos que não têm acesso nem à comida, nem à alimentação, que é o que a gente percebe estando presente no movimento social, nas lutas e no contato com a comunidade. Mas, mesmo assim, nós temos que continuar essa luta. E aí, como a nossa professora Angélica citou, o nosso mestre, nosso teórico, nosso eterno Paulo Freire, eu encerro nesse momento também com uma frase dele. Ser professor e não lutar é uma contradição pedagógica. E aí, obrigada por eu poder estar contribuindo, e desculpe que, no fundo, teve uns risinhos aí da minha filha, porque faz parte, nesse momento aí que nós estamos, e essa tecnologia que nos deixa ainda um pouco sem saber como agir, porque para nós também é novidade, que dirá para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, e que possamos, de fato, juntos, construirmos algo que melhore não somente a nossa vida, mas de todas as pessoas que por nós passarem. Obrigada. Obrigada, Marga. Obrigada mesmo. Eu acho fundamental todas as falas aqui feitas, inclusive a coisa mesmo do colocar
desnudar e bem expor bem as contradições da nossa sociedade, enfim, o abismo social que existe entre as classes e expor ainda mais os conflitos que existem nas periferias, né, nas nossas regiões. Isso para mim é extremamente importante. A Mara colocou uma deliberação do Conselho de Educação, mas que também ele é possível, está acontecendo, devido também a muita organização popular e pressão. Como bem disse aqui um professor, e aí como a Margareth também colocou, não é questão de ser pessimista. Eu, às vezes, fico meio assim, Leandro, mas esse choque de realidade, essa coisa do parecer ser pessimista, é para que também nos leve a se mover, a agir, para se contrapor a esse sistema. Se a gente acha que está tudo muito tranquilo, que é possível avançar com medidas mais conciliatórias, a gente sabe que isso não vai muito adiante. Sobretudo na atualidade que nós estamos vivendo, em todos os níveis institucionais. Nós temos um governo federal nefasto, que não é diferente no âmbito estadual e que não é diferente no âmbito municipal, pelo menos em grande parte das regiões. Nós temos, nos últimos anos, gestões extremamente conservadoras e pouco comprometidas com a vida das pessoas, sobretudo as pessoas mais pobres. E isso nos afeta e expõe essa questão ainda mais na pandemia. A Angélica falou aqui da internet. Todas as lives, tenho tido problema com algumas participações, porque esse nosso sistema tecnológico, o acesso às redes, na Baixada, entre a periferia, é muito ruim o serviço. Aliás, como tudo, eu não consigo eleger um serviço que eu diga assim, não, esse serviço público na Baixada é bom. Não tem. É precariedade, fragilidade de todos os setores, da cultura, da arte, da educação, da saúde, saneamento, infraestrutura em todos os sentidos. Essa questão do exercer o direito à cidade parece que não nos pertence e que isso não é verdade. E aí eu também gostaria de colocar e pedir vocês para nos colocar apontamentos, porque nós também temos algumas preocupações. Apareceu até, inclusive, aqui uma pergunta do doutor Evandro, que é advogado, entre outros, uma preocupação com a questão do ano letivo. Os governos estão discutindo o Enem como se tivesse tudo ainda fluindo tranquilamente. E aí, como é que fica o pós-pandemia? Porque, inclusive, há uma outra preocupação. Existe um grande contingente de pessoas que não conseguem nem sequer acessar a questão tecnológica do computador. E está uma grande preocupação se serão prejudicados pelo fato de não conseguir acompanhar os exercícios, atividades pelas plataformas. Então, eu gostaria que vocês pudessem agora, no segundo bloco aí, com 10 minutos, enfim, trazer apontamentos, questões e quais são os desafios que estão sendo colocados no pós-pandemia, que nós precisamos ter clareza e o que fazer, inclusive, como apontamento aos nossos gestores públicos, para que tenham sensibilidade nas suas ações, porque hoje em dia o que falta é sensibilidade e ações mais efetivas, planejamento. Então, professor Leandro, por favor, fique à vontade. Na verdade, a minha fala, ela aponta para uma leitura diferente desse tempo, né? Eu acho que a gente, como as minhas colegas citaram Paulo Freire, eu vou citar uma frase dele que é bem emblemática, mas é de uma obra um pouco menos conhecida, né? Que é a importância do ato de ler. Paulo Freire, na importância do ato de ler, ele tem uma máxima que vai fazer parte de toda a obra, que é a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? Isso significa que o quê? Que não basta conhecer a palavra, mas eu preciso conhecer o mundo para que a palavra tenha sentido, para que ela tenha significado de fato, né? Então, essa é a questão que se coloca para a gente nesse momento. Não dá para pensar em formação se a gente não pensar no que o mundo está colocando para a gente e o ambiente em que a gente está educando. É possível educar nessa aridez? É possível seguir a vida normal e exigir que as crianças se comportem como se nada tivesse acontecendo? Não, não é possível. Não é possível. E, sinceramente, o Evandro, eu acho que, não quero responder a questão, mas eu quero colocar um problema para a gente pensar, né? Perder o ano letivo é o que menos importa agora, né? Porque o que mais importa agora é pensar que o quê? Que a gente vai ter que sair desse processo. E como é que a gente vai sair? Que tipo de
de preocupação a gente tem para frente, né? Como é que vai ser a vida? O isolamento social, ele produz um contexto que a gente não está habituado a lidar, né? O que está se apresentando para a gente agora não se apresentou em nenhum outro momento para a sociedade brasileira. Então, é um cenário de extrema excepcionalidade, né? Então, exigir que as crianças se descolhem dessa realidade, e não só das crianças, dos professores, né? Que é a situação que eu também, e professoras, que é a situação que eu também me incluo, né? Reflexão de alto nível, formação humana, humanística, solidária, reflexiva. Nesse momento, é muito difícil, né? Eu acho que a gente tem que estar preocupado com o quê? Entender o mundo que a gente está vivendo. E se a escola, na sua formalidade, e os estados estiverem preocupados em garantir uma formação para os alunos que seja relevante nesse tempo, ele deveria começar a oferecer aulas para a gente pensar esse tempo, para a gente pensar medidas profiláticas, para a gente pensar como é que serão as formas de contato, para a gente pensar como é que a gente vai voltar para as salas de aulas superlotadas que a gente enfrenta nas redes municipais, estaduais e também na rede federal. As minhas turmas têm 60 alunos na Federal Rural, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nessas coisas. A gente precisa pensar numa vida que vai ser completamente diferente depois. O medo do contato, o medo de se relacionar, de beijar, de abraçar, e tudo isso vai produzir uma psique diferente, um ambiente diferente para a gente viver. Eu acho que essas são preocupações muito mais relevantes do que aprender matemática, português, história, geografia, de forma isolada, né? Eu acho que o que a gente tem que pensar agora é em como a gente vai construir uma sociedade que seja diferente dessa e que consiga responder para a gente e produzir um futuro possível. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar agora. Obrigada, Leandro. Foi até bem incisivo. Eu gostaria, antes de passar a palavra para a Angélica, só agradecer ao Tony, da Perseu Abramo, que está nos assistindo, a Cátia Maria, a Glória, o Leandro, Rosa Maria, Jorge Florencio, a Yá, Lúcia de Oxum, Fernanda, Bruno, Lucas e a Penha. Muito obrigada aí pela participação aqui, tá assistindo na live. Querida Angélica, mais 10 minutinhos aí para você fazer sua fala, alguns apontamentos. Bom, Paulo Freire dizia que escola é lugar de gente, né? Então, nós precisamos, e eu tenho essa esperança de que nós já vínhamos de um momento de exceção, né? Congelar os recursos para as políticas sociais por 20 anos é medida de quem olha um país da dimensão que o Brasil tem e aposta no caos, aposta numa política atravessada onde não está lá na ponta as pessoas que mais precisam. Então, nós já vimos nesse momento de incômodo, de pensar que a gente estava perdendo direitos que foram lutados por séculos, né? Nós estamos vendo a situação dos nossos profissionais aposentados. A gente sabe, a profissão do professor sempre foi uma profissão encarada como com um caráter muito especial pela sua característica de ter esse desafio, de você estar mediando ali numa sala com 20, 30, 40 pessoas, não são 40 números, e que isso exige do profissional tanto o tempo de se preparar, como o tempo de estar ali mediando não só o conteúdo, mas está mediando a relação com vidas, a construção e a formação de pessoas, foi encarada durante muitos anos como uma profissão que deveria ter 25, no máximo 30 anos de exercício. Nós estamos vendo professores trabalhando até 70, 75 anos, porque a aposentadoria virou uma ameaça de morte. Virou uma possibilidade de você ficar 3, 4, 5 professores pedindo desaposentação, já estavam aposentados pedindo para voltar a trabalhar, porque trabalham com 2 matrículas numa mesma rede, e
os governos se acham no direito de ficar sem pagar 3, 4, 5, 6 meses, depois parcelar o salário em 10 vezes. É esse profissional que é gente que vai estar lá cuidando de gente. E agora? E agora, José? Porque essa situação está dada não só para os professores, né? Ela se agrava com as famílias dos nossos alunos, que, se nós pensarmos aqui em São João, a maioria é subempregada, é terceirizada, não tem o mínimo de garantia dos seus direitos, é de mulheres que saem de madrugada para a Zona Sul, voltam à noite, muitas vezes não veem seus filhos saírem para a escola, nem veem voltar, e que continuam sendo demandadas para trabalhar. São pessoas que trabalham nesses supermercados da vida aí, que estão funcionando de domingo a domingo, onde a presença delas de mediação dessa educação com seus filhos é muito precária. E são essas pessoas que a gente vai encontrar no retorno agora, não só com a fala dos companheiros que me antecederam, mas com mais esse vazio, porque nós que estamos lá no chão da escola, a gente sabe o quanto a escola é importante para a maioria dos nossos alunos. Muitas vezes importantes não para esse conteúdo que alguém organiza lá e manda nos livros e diz, tem que engolir isso, mas é importante no sentido dele interagir, dele ser acolhido, dele fazer amigos, dele ter uma palavra de orientação, dele existir fora da casa dele. Então, nós temos um compromisso muito sério, eu sinto muito porque os governos não estão pensando nisso, há uma fala gritante de que o professor não tem tempo para estudar. Por que esse tempo agora não foi usado para que se trabalhe mais a capacitação dos professores? Como é que se faz uma exigência de que o professor mude de uma hora para outra a sua forma, o método, o instrumento de trabalhar, sem a menor preocupação de como é que se faz esse acompanhamento, essa formação? Eu trabalho à noite no seja uma escola semipresencial. O aluno estuda em casa, com módulos ou pela internet, e vai lá fazer as provas no estado. Durante muito tempo, eu era a moça do celular, porque a minha filha exigiu que eu comprasse um celular decente, que eu chegava em casa revoltada, porque todo dia não tinha internet. Você imagina você trabalhar num lugar de educação semipresencial, tudo funciona por sistema e você ficar sem internet. E a gente chegava para trabalhar e não tinha instrumento básico, que era a internet. Eu comprei o celular e passei a baixar tudo pelo meu celular, e aí tudo não tinha... ela resolve lá com a moça do celular. Tudo bem, porque já que você está na guerra, vamos trabalhar, né? Mas não dá para disfarçar. E eu acho que é um papel hoje de toda a sociedade, dos alunos, dos pais, da sociedade como um todo, usar esse momento difícil, mas para denunciar de que a gente não pode mais aceitar a educação como uma prática da farsa, onde uns fingem que ensinam, outros fingem que aprendem, e os governos fingem que estão fazendo educação. Tem muita coisa boa por aí, sem dúvida, mas tudo o que acontece é porque a gente pega uma outra fala também, que Paulo Freire traz, o professor ou profissional de educação, para conseguir avançar uma escola, um sistema, você tem que ter lá uma legião de pessoas onde educar é uma vontade amorosa de mudar o mundo. Se a gente não tiver essa vontade, é difícil, né, professor Leandro? É difícil. Você tem que se imbuir o tempo todo de uma vontade enorme de mudar o mundo. E nós precisamos aproveitar esse momento para denunciar isso, porque nós temos colegas que vão voltar e esse buraco vai. Então, nós precisamos olhar esse momento para não ser só um momento de denúncia, mas um momento onde a gente possa trocar, um momento onde a gente possa ver caminhos, um momento onde a gente possa denunciar e pressionar esse Estado genocida. E genocida não é só tirar a vida, é tirar a esperança, é tirar a perspectiva, é tirar essa vontade amorosa de ser e fazer acontecer.
e isso a gente não pode permitir. Obrigada. Obrigada, Angélica. Como vocês viram aqui, né? Acabamos de falar aqui da precariedade da nossa rede tecnológica, sistema aqui da internet, serviço, e no meio da live aqui eu caí. Falei, meu Deus, sabe o que eu falei? O poder providencial, mostrar que de fato acontece. Mas, Margarete, minha querida, então eu gostaria que você fizesse suas considerações e apontamentos, tá? Voltei em tempo. Eu até escrevi para não me perder, tá? Mas, de qualquer maneira, eu quero aproveitar a fala da professora Angélica, que citou os aposentados, e aí eu especifico os aposentados aqui de São João de Meriti, nos quais estão nos acompanhando o professor Ronaldo Braga e a professora Glória Lúcia, né, que inclusive é a responsável por eu estar nessa empreitada aí no movimento social, né, há mais de 20 anos. A responsabilidade é inteiramente dela, né? Digo, ela passou o bastão, mas eu sempre puxo para que ela caminhe lado a lado comigo. E quero citar também a professora Georgette, que eu não sei se conseguiu acessar a nossa live, mas ela é o exemplo de que, por conta de doenças, por conta de perdas, ela acabou parando na psiquiatria e foi aposentada por invalidez aqui em São João de Meriti. Né? O quanto a nossa situação enquanto profissional da educação, já fora do período de pandemia, já era caótica, que dirá agora nesse período da pandemia, né? Dizer também que não dá para responder a todas as indagações, mas eu quero citar aqui o nosso companheiro Tony Cordeiro e a Cris Miminha, né? O Tony Cordeiro fez uma menção à educação inclusiva. Nós já tínhamos esse desafio antes da pandemia, as dificuldades nas nossas unidades escolares, de estar, de fato, garantindo que as nossas crianças, com diversas questões, até mesmo de transtornos, sejam eles de aprendizado ou até mesmo, né, no acompanhamento psicológico, já era difícil. Que dirá agora, nesse período de pandemia, as crianças trancafiadas ou largadas, né? Que aqui próximo de casa, às vezes a gente percebe uma criança ou outra perdida e que a gente não sabe nem se a família tem ciência de que essa criança está nas ruas. Então, de fato, é um desafio, tá, querido Tony Cordeiro? E a Cris Miminha, que fez eu lembrar de um texto que eu li recentemente, de como nós iremos acolher essas crianças no pós-pandemia, né? Essas crianças que vão estar vindo de um cenário de mortes, de perdas. Eu, recentemente, tive todos os sintomas da Covid-19 e fiquei apavorada. Aqui, meus familiares, a gente sem condição de fazer o teste, mas contei com o meu cardiologista, que entrou com as medicações e conseguiu me tirar daquele quadro. E no meio do processo que eu vivi, nós perdemos um amigo por conta da Covid-19. E eu estava com todos os sintomas. Pensei o seguinte, sou a próxima vítima. Não tinha outra questão, eu estava nas mesmas dificuldades que ele, então eu me imaginei sendo a próxima. E sendo cuidada não só pelo meu esposo, mas pela minha mãe de 77 anos, que precisava ser preservada, e ela é que estava cuidando de mim. Não teve outro jeito, né? E dizer para o doutor Evandro e para a doutora Denise Coelho que, na minha avaliação, tem duas áreas que vão ser bem acionadas pós-pandemia, que é o jurídico, e ao nosso psicólogo Delmar José e ao nosso futuro psicólogo Pedrinho, os consultórios, porque até nós desenvolvemos uma série de ansiedades, de transtornos, e a gente está vendo aí o número crescente de pessoas com sinais de depressão, de síndrome do pânico, né? Porque, de fato, nós vamos ter aí um enfrentamento pós-pandemia. Já estamos aqui, né? O professor Leandro falava algo que tocou muito em mim, né?
que foi o pavor que nós vamos sentir depois da pandemia, e nos tocar, e nos abraçar, e nos beijar. Quem me conhece sabe o que significa isso para mim. Então, eu já estou sofrendo antecipadamente, né? Eu que sou uma pessoa afetuosa, uma pessoa que gosta do toque, que gosta do abraço, eu já estou me sentindo numa camisa de força, né? Porque não posso fazer isso dentro de casa e não posso já não podia fazer quando a gente entrou em pandemia, né? Aí depois do isolamento, e aí o pós fica sempre aqueles pontos de interrogação. E encerro com os agradecimentos, que aí eu escrevi para não esquecer, né? Que eu coloquei assim. Quero agradecer a Letícia Florencio pelo convite. Para mim foi uma alegria muito grande. Ela sabe perfeitamente, né, as minhas inquietações, as minhas questões que fizeram pontos de interrogação se eu participaria ou não. Mas que bom que estou aqui ao lado dessas pessoas aí que são exemplo para mim, né? A alegria de estar ao lado desses profissionais, né, que eu aprendi a admirar o professor Leandro através da Letícia, né, que tanto fala, e ela tem razão nos elogios, né, porque são verdadeiros e a experiência muito me ajudou nessa live de hoje. A professora Angélica, que além de ter me ensinado muito com as suas práticas, com exemplo, né? Eu também sou orientadora educacional, como a professora Angélica, então tenho esse orgulho, mas também porque me traz belas recordações do que fez pelo meu pai, né? Nesse ensino à distância, no supletivo, ele que tinha uma série de dificuldades, e a professora Angélica era assim, Deus no céu e professora Angélica na terra. Tinha um maior orgulho, né, de ter esse acesso à professora Angélica, então eu tenho a oportunidade de aqui de público, para os nossos internautas, agradecer esse carinho todo especial com meu pai e o apoio, né, que foi negado a ele quando era criança e depois ele tentou recuperar e você foi instrumento. Agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, né, nessa live, mais especificamente a minha mãezinha, a Maria das Dores, que até chacalmante fez para mim, ao meu esposo, Joaquim, que também é da área da informática educativa, o professor Leandro também está com chacalmante, que eu vi. E de nossa filha de 11 anos, a Isabelle, que me ajudou no suporte técnico, né, colocando aqui, né, para que eu pudesse acessar. E eu vou encerrar fugindo um pouquinho, né, embora tenhamos falado de Paulo Freire, que nos orienta, que nos inspira, mas eu vou fugir um pouco e vou encerrar com uma frase de Luther King, pastor protestante batista, ativista político, líder dos movimentos civis nos Estados Unidos, negro, foi assassinado, e o discurso famoso dele, eu tenho um sonho, né? Quantos sonhos que nós temos e que precisamos ter, não pode nos faltar. Não pode nos faltar a fé na vida, a fé nas pessoas, a fé na ciência, a fé nas pesquisas, a fé nos médicos, nos enfermeiros. Não pode nos faltar a fé. E também não pode nos faltar os sonhos. E a frase que eu gosto muito de citar, quem me conhece sabe, ela diz o seguinte, e aí eu vou ler, que eu sei ela de cor, mas para não cometer nenhum erro, eu preferi escrever. Diz assim, não somos o que deveríamos ser, não somos o que queríamos ser, não somos o que iremos ser, mas, graças a Deus, não somos o que éramos. Obrigada a vocês pela participação. Beijo e um abraço bem apertado, virtual, é claro. Obrigada, Marga, que gracinha, excelente. Eu estou muito feliz com a análise de vocês, a participação, a sensibilidade também de vocês, do momento que nós estamos vivendo.
Eu acho que é importantíssimo. Quero aqui endossar a fala do professor Leandro, que vivemos um período que temos que estar focado em salvar vidas. E como será o pós-pandemia, mas muito pensado em como estarão a vida dessas pessoas. Por isso que ele coloca muito bem que não temos que nos prender à questão de ano letivo. Eu acho que isso é muito pequeno diante de tudo que nós estamos passando, sabe? Eu acho que tem que, sim, pós-pandemia, gerar um novo planejamento, método, como serão feito isso, vai invadir o ano 2021, não podemos estar presos de ter que se encerrar esse ano 2020. Eu acho que muitas pessoas estão presas à burocracia. Ai, meu Deus, acabando a pandemia em agosto, vamos ter que correr para encerrar o ano letivo em 3 meses. Não, eu acho que não é momento disso. É momento da gente se cuidar, da gente, inclusive, tensionar as autoridades públicas para rever uma série de ações, gente. Não dá para a gente parar o antes da pandemia, criar como se fosse uma lacuna tempo e espaço, depois retornar da onde parou. Isso não existe. A gente precisa ter sensibilidade. E, inclusive, vocês trouxeram questões muito caras e importantes a nós. E eu sempre uso uma frase do filme do ditador de Chaplin. Eu vejo humanos, mas tenho dificuldade de enxergar a humanidade desses humanos. E eu acho que falta, e que isso está expondo, além da nudez, da desigualdade, de tudo, é a nudez, da frieza das pessoas umas com as outras. Temos de ter sensibilidade. E quem está no papel de gestor público, quem está nas esferas de representação, tem de ter mais sensibilidade ainda e tem que ter diálogo. Inclusive, vocês citaram muito Freire aí, Freire também fala muito da questão do diálogo, líderes que não agem através do diálogo, mas insistem em impor suas decisões, não organizam as pessoas, elas as manipulam, eles não liberam, nem são liberados, eles oprimem. E então, acredito que as pessoas têm que entender que o que nós estamos vivendo hoje é uma era sem diálogo. Inclusive, como que você quer que as pessoas fiquem em casa, que elas, de alguma maneira, compreendam todo, se a todo tempo, inclusive, os gestores nos oprimem com uma chuva de arbitrariedades e com falácias se colocando contra a ciência e a educação, enfim, o que é mais absurdo ainda. E não dizem a elas do porquê ficar em casa e nem as tranquilizam que pós-pandemia essa questão da economia vai ser revista, mas também com respeito às suas vidas. E eu acho que isso é muito mais importante. Cria um temor agora da questão econômica nas pessoas, brincam com a vida das pessoas, com as suas mazelas, para poder condicionar elas a retornar ao trabalho com medo de como será o amanhã, enfim. Quando, na verdade, a discussão tinha que ser outra, de tensionar quem tem dinheiro, porque, gente, a margem de lucro é muito alta de muitas empresas. Tem como se manter durante aí muitos e muitos anos. Tem como o país, os gestores, retirar, inclusive, taxar as grandes fortunas e jogar para quem não tem, para poder manter essas pessoas até recuperar o ciclo, a dinâmica da vida, enfim. Então, acredito que a gente tem que ter sensibilidade. Eu acho que a palavra sensibilidade e união. É importante a palavra Margarete também, para dizer que toda ação, ela acontece, a mudança que acontece na vida, também se dá a partir de muita organização popular. Não espere somente dos gestores públicos uma ação de transformação, de mudança da sociedade. Se nós, sociedade civil, não se organizar, a população, e não gerar rebeldia de agir, mesmo na pandemia, criar todos os mecanismos e instrumentos, não teremos mudança, porque é muito mais fácil gerir no comodismo, no que é confortável. Quando você pode provocar algum tipo de confusão no sistema, é mais complicado. Então, assim, meu muito obrigada de coração. Eu vou passar a palavra para o Leandro e para a Angélica para poder encerrar, enfim, mas meu muito obrigada, meu professor, que eu adoro essas provocações. Isso, inclusive, me impulsiona a fazer, inclusive, autocríticas do meu lugar de fala, dentro do meu partido, no meu cotidiano. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que somos seres humanos, vamos falhar, mas também temos que rever conceitos. Já que a Margarete falou, né? Não seremos como antes. Que bom que é assim. E vamos errar muito ainda. E eu quero também agradecer a Angélica, Marga e o Leandro
pela humildade e grandiosidade que vocês representam. Leandro, eu falei, doutor, esquece essa história. Que doutor, eu acho que mais do que a questão acadêmica, a vivência, o conhecimento de mundo, a humanidade, as relações, o ato de ouvir o outro é muito mais grandioso e importante na vida acadêmica. O que adianta o saber acadêmico se você não pega o que você aprendeu na academia e consegue traduzir para quem precisa? Para que serve a ciência se ela não está a serviço das pessoas? Trabalhar a linguagem para que elas consigam compreender o porquê disso tudo. Então, assim, muito obrigada. Eu estou muito feliz com a participação de vocês. Vocês me impulsionam, me movem a gerar mais ações, revolucionar, enfim. Mesmo que, às vezes, a gente tenha dificuldade de chegar ao poder real, eleitoral, eu acho que o ato de fazer política, de mexer com as pessoas, disputar a narrativa, é o mais importante. Eu acho que é o mudar mentes e corações, é o caminho. O caminho é mais importante, às vezes, do que o final, sabe? É o que você gerou nesse processo. Então, o ato de educar, eu acho que é isso, é a gente se colocar à disposição do outro. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Mais uma vez, Paulo Freire. Leandro, querido, pode agora tecer seu agradecimento, meu amor. Antes de agradecer, né, eu queria fazer uma fala muito breve, né, de um autor que é italiano, o nome dele é Primo Levi. Ele escreve uma obra que o nome é Trégua, né? E ele vai escrever essa obra para retratar um pouco dos traumas que foram produzidos na Segunda Guerra, né? E aí, em linhas muito gerais, ele vai narrar que depois da guerra, a Alemanha e a Itália vão colocar consultórios de psicólogos, psiquiatras para tratar a população por conta dos traumas da guerra, né? E num desses consultórios ia um paciente que semana após semana ele nunca falava nada para a psicóloga diante dele, né? Isso a Letícia já ouviu algumas vezes eu falar desse caso, né? E depois de tantas semanas ele visitar a psicóloga e não falar nada, durante o tempo da sessão, a psicóloga se coloca como obstinada para tentar ouvir esse indivíduo, né? De qualquer forma, ela queria ouvir aquele indivíduo naquele dia, né? E num certo dia, depois de tantas sessões, sem que o indivíduo falasse nada, a psicóloga interpela esse indivíduo e pergunta por que ele não fala, né? E aí ele coloca algumas condições para falar. Entre as condições para falar é que ela pudesse segurar a mão dele enquanto ele narrava os horrores que ele tinha vivido com a guerra, né? E à medida que ele ia narrando a experiência que ele tinha tido com a guerra, ele ia passando, a partir do contato que ele tinha com a psicóloga, porque ele segurava a mão dela, todas as sensações que o corpo dele também podia sentir. Então, as sensações eram transferidas pela mão. A mão esquentava, a mão esfriava, ela tremia, e a psicóloga conseguia, de certa forma, experimentar um pouco da angústia de tudo que ele sentia, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Eu acho que, enquanto professores e alunos, enquanto sociedade, né, a gente precisa pensar que o quê? Que a gente vai ter que recuperar a humanidade, né? Eu acho que a humanidade ela vai precisar passar por um tratamento muito longo. Mais de 280 mil mortes no mundo. São muitas perdas. É muita perda para contabilizar. E o silêncio que essas mortes vão provocar na nossa vida, ele vai ser ensurdecedor e vai marcar uma geração inteira. Então, pensar a formação nesse momento é pensar que a educação só tem sentido se a gente educa os seres humanos. Se a gente quer educar máquinas, a gente pode dar qualquer coisa. Mas se a gente quer educar os seres humanos, não pode se educar humanos sem humanidade. É impossível educar o ser humano sem humanidade, sem sensibilidade, sem se colocar no lugar do outro, sem sentir, por vezes, as dores do outro, mesmo que essas dores não sejam minhas, né? Então, eu acho que a gente vai precisar fazer esse esforço. Agradeço demais a vocês, tá? Muito obrigado pelo debate aí fraterno. Gostei muito, não participo desses debates, né? Muita gente já tinha me chamado, é a primeira vez que participo, e só fiz isso por conta da Letícia, que é minha orientanda, gosto muito dela. Mando um abraço para o pai dela, para a família, plena recuperação para vocês todos aí, tá? Margarete, a mesma coisa, um abraço, prazer conhecê-la.
Angélica também, fui professor da rede estadual há muitos anos também, né? A Glória aí que se colocou no chat e fala da situação, da falta de salário, vivi isso por muitos anos na rede estadual, né? A minha situação é bem diferente hoje, porque eu sou professor efetivo da Federal Rural e eu entendo que a minha situação é, de certa forma, privilegiada diante do cenário dos professores no Brasil, mas eu sou solidário a isso tudo aí, tá? E a briga de vocês é a minha briga também, até porque eu sou professor de política educacional e eu tenho que ensinar isso o tempo todo. Valeu, gente. Obrigado, tá? Obrigada, Leandro. Boa noite, boa saúde, né? Vou passar para a Angélica, mas para mim é uma honra ter você participando conosco, tá? Muito obrigada mesmo por sua sensibilidade, estar aqui somando conosco nesse debate. Agradecer rapidamente, Angélica, a todos os profissionais da educação que estão assistindo essa live. Já vi aqui várias professoras e professores aqui de São João de Meriti participando, professora Glória, Aline, Elaine, professora Simone, cara, Cris Miminha, todas as profissionais da educação, professores, professoras, todo mundo compõe toda a estrutura, desde as merendeiras, a quem faz a higiene das escolas, tudo, direção, todo mundo, equipe pedagógica. Muito obrigada por estar aqui participando conosco aqui dessa live, mandando as suas opiniões, enfim, para a gente é muito importante. Minha linda Angélica, madrinha de vida aí, companheira, que muito vai me ajudar na minha monografia. Fique à vontade, amor. Obrigada, Letícia, pela oportunidade. Também a minha primeira live, meu primeiro debate. Debate eu já fiz muito, né? Mas assim, nesse formato de live é a primeira. Eu queria ressaltar a importância da educação pública. Nós que somos professores públicos, né? A gente é atravessado o tempo todo por um dilema, um debate de desvalorização da coisa pública. E eu acho que esse momento revela muito isso. Eu fico imaginando como é que estão os pais que estão ficando desempregados aí, que pagam as escolas dos seus filhos, e ou aqueles que estão trabalhando em casa e que têm que dar conta do seu trabalho e de ensinar os seus filhos, qual é a retaguarda que você tem agora? Então, eu acho que é uma outra questão que se abre e, em muitos momentos, tratar educação, saúde, segurança como só tem acesso se pagar, não é alternativa para nenhuma sociedade que se pense viável. Né? A segunda questão é que a gente tem hoje 192 países com todas as escolas fechadas. Nós estamos com mais de 1,5 bilhão de estudantes sem estudar. Então, não dá para pensar esse universo e dizer assim, não, daqui a pouco a gente vai voltar e tá tudo bem. Não, tá tudo muito mal. Né? E se está mal, é importantíssimo que a gente pense nas raízes dos problemas. Qualquer atitude, qualquer construção de se repensar o que vamos fazer daqui para frente, sem mexer nos problemas essenciais, vão só, primeiro, excluir as populações mais vulneráveis que já se veem excluídas desse processo no cotidiano, lidar com a morte, lidar com a exclusão, lidar com a falta de acesso, lidar com a má qualidade, lidar com a ausência, já é uma realidade de milhões de brasileiros, aqui na Baixada em particular. Então, o que se pode pensar para remediar em relação a essa questão é que da mesma forma que agora está se olhando a saúde e emergencialmente dizendo não, cadê? Não tinha dinheiro, né? Apareceu, né? Então vamos priorizar e aí a gente vê onde é que tem mais mortes, quem morre, e aí é o trabalhador, a negra, o negro e o pobre, né? Então, da mesma forma, quando a gente retorna, há de se olhar essa população vulnerabilizada com prioridade. Não dá para se começar como se nada tivesse acontecido e continuar mantendo à margem milhões e milhões de pessoas, porque essas estarão numa distância muito maior do que quem ainda tem a sua estrutura familiar, tem ali uma série de instrumentos onde ficar 6 meses, ou até mesmo um ano todo letivo, vai fazer a diferença? Vai, mas ele tem como recuperar mais à frente.
Então, nós temos que aproveitar esse momento. E esse painel aqui é muito significativo, porque Margarete representa a sociedade civil organizada. E no conselho, pelo menos como a gente pensou lá atrás, está lá o sindicato, está lá os estudantes, está lá os usuários, está lá os profissionais da educação. A Letícia representa a classe política, o Leandro representa a universidade, né? E eu represento quem está lá, quem está no dia a dia, enfrentando na base da educação, que é importantíssimo, né? Enquanto não se pensar, priorizar a questão da base da educação, nós ainda enfrentaremos muitas barreiras para avançar o que é necessário para colocar nesse diálogo. Então, Paulo Freire, mais uma vez, nos convocava a diversas marchas. E eu acho que a gente tem que ir organizando para que a retomada disso aí, para além do acolhimento, seja muitas parcerias nossas, muitas formas da gente junto ir dialogando e construindo alternativas para fazer a marcha dos que ficaram de fora, a marcha dos que não voltam, a marcha né? E a gente vai ter que juntar várias marchas para que as pessoas não se sintam sozinhas. Porque não vamos esquecer que tinha um movimento muito organizado por esse governo federal que está aí, de dizer que não, pode acontecer educação na escola. Esse setor que, em casa, esse setor que defendia que a educação pode ser, que a família pode dar educação, que não precisa da escola, que não precisa do formato escolar, está experimentando agora na prática que isso é uma grande falácia, né? Porque olha para o 1% da população mais rica que para falar com o jet ski domingo junto com o nosso presidente, fazer um churrasquinho de bacalhau no jet ski. Esse povo, você não tem aqui, eles pegam um avião, um jatinho, para eles tudo acontece, mas a gente tem que ter um olhar sensível, essa sensibilidade que a Letícia coloca e dizer que a sociedade como um todo tem, na sua maioria, uma multidão de excluídos. E se a gente não olhar com prioridade, nós somos um só. E a educação não está fora disso. Então, nós estaremos sempre tratando de debilidades. E a gente quer tratar de esperança, de amorosidade, de acreditar que um novo mundo é possível, um novo país é possível, que cidades novas são possíveis. E para que cidades novas sejam possíveis, todos têm que ser responsáveis por esse movimento. Não é um problema do profissional que está lá na escola, não é um problema da universidade, não é um problema do pai sozinho, não é um problema do estudante, é um problema nosso. Então, tem que ser aquela grande marcha com suas especificidades, mas olhando o que temos de comum para radicalizar. Dizer que é necessário mexer na estrutura, porque se não mexer na estrutura, a tendência é o fosso se tornar cada vez maior. Então, deixa eu ficar até agora aí também, né, nos ouvindo e interagindo. Um grande abraço, tem várias pessoas aí, né, conhecidas e outras que com certeza vão estar vendo e dizer que foi um prazer enorme. Prazer, professor Leandro, te conhecer, Margarete conheço de longa data e Letícia, para dizer pequenininha. Obrigada, Angélica, obrigada mesmo. Aqui a intenção foi realmente reunir diferentes setores, o ensino superior, quem atua no Conselho de Sociedade Civil, né, a organização popular, a Angélica pela rede municipal, estadual, eu aqui tentando dar umas porradinhas, os pitacos também aí na parte política, gestores também públicos, enfim, que tem que se colocar a humanidade, as mentorias, acima dos seus interesses próprios, escudos individuais, políticos, politiqueiros, enfim. Eu vou encerrar agora a live, eu só peço a todas as pessoas que estão nos assistindo, se achou o debate importante, que possa curtir, compartilhar com outras pessoas que isso é importante. E também peço para que vocês assinem a petição do Dia Enem. Não podemos prejudicar os nossos estudantes. Não dá para achar que tudo está tranquilo, que será natural você manter a programação, os prazos, mesmo diante do que nós estamos enfrentando, que nós nem sabemos ainda até onde vai essa questão da pandemia. Então, não dá para achar que dá para estudar de qualquer lugar com uma realidade como a nossa extremamente desigual. Então, com carinho especial aos estudantes das classes mais vulneráveis, eu estou aí na campanha Adia Enem.
Não dá para a gente aturar esses governos nefastos, genocidas, que estão tratando essa realidade com muita naturalidade. Não é uma gripezinha, é algo extremamente grave, então não podemos tratar isso como algo menor. Adia Enem. Assina aí, ó. Tá aí a petição, tá? Muito obrigada, Leandro, Margarete, Angélica. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu, que ficou até o final, até aqui, e que possamos olhar o passado apenas como um meio de entender mais claramente o que e quem eles são, para que possamos construir mais sabiamente o nosso futuro. Encerrando mais uma vez com Paulo Freire. Muito obrigada e uma boníssima noite a vocês. Boa saúde, força. Vamos passar juntos dessa. Fiquem em casa se puder e se sair, vá de máscara e evita aglomeração, por favor, que é todo mundo bem saudável. Para um dia, talvez, quem sabe, tão logo, né, Margarete? Voltar a se abraçar com muita afetividade. Eu, inclusive, me tornei um ser mais afetuoso por causa dessa pessoa aí, Margarete. Hoje em dia, eu agarro todo mundo, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, eu digo hoje o que eu sinto, o que eu penso, sem o medo do amanhã, sem medo de arrepender. Então, beijo. Amo vocês, tá? Muito obrigada. Boa noite.